A gente sempre fica pensando sobre um assunto que vamos falar aqui, discutir no canal, sobre viagem ou desse tipo, mas sempre tem alguma coisa, uma reflexão também de Deus que fica lá na cabeça E aí, e aí essa ideia fura a fila e entra na né, frente aí das tem que outras. falar. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Os dois últimos vídeos que a gente fez foram muito especiais pra gente, e principalmente por causa ou graças a comentários que vocês deixaram embaixo desses vídeos. Os comentários de vocês sempre são muito generosos e isso deixa a gente muito feliz. Nos sentimos muito apoiados por vocês todos. A gente queria falar justamente disso, sobre como o apoio é importante. Tem um comentário embaixo do vídeo sobre a timidez que a gente fez que nos tocou muito e a gente refletiu como é importante a gente usar nossos dons ou potenciais para ajudar as pessoas a evoluírem ou ajudar as pessoas simplesmente em várias situações que elas estão. A gente perguntou a essa pessoa a autorização, ela permitiu a gente ler esse comentário para vocês. Eu queria ler para vocês esse comentário. O nome do inscrito é Luciano. Até o terceiro ano do ensino fundamental eu não era muito de falar, mas não me sentia inseguro. Porém, no quarto ano, uma professora pediu-me para fazer uma leitura e logo na metade ela pediu que eu parasse. Disse-me que eu era muito tímido, falou que eu estava até sem sangue nos lábios de tanta timidez e que eu deveria deixar de ser assim. A partir daí, todas as vezes que tinha leitura, mesmo com outros professores, meu coração disparava, minhas mãos congelavam e garganta secava. Eu parecia o Charlie Brown, personagem do desenho Snoopy do Charles Schultz. Pensava que nem iria me casar de tanta timidez, e isto perdurou até aos 20 anos de idade, quando fui trabalhar em uma empresa em um determinado cargo e, por ironia do destino ou obra de Deus, me transferiram para o atendimento ao público. Eu era o único homem e 4 moças cristãs abençoadas, que, percebendo minha dificuldade, ajudaram-me muito, tanto no trabalho como na vida pessoal. Quando elas percebiam que eu estava tendo alguma dificuldade pela timidez, sem críticas, pelo contrário, sempre amáveis, me orientavam-me discretamente, me tiravam daquela situação. Convidavam-me para ir à igreja que elas frequentavam aos domingos e lá, entre várias pessoas, fazíamos leituras relacionadas a vários temas bíblicos. Expunhamos nossas ideias e dessa forma fui retomando a coragem de ler em público e estar novamente relacionando com as pessoas. Atualmente não sou extrovertido, mas consigo sair de situações embaraçosas sem travar como antes. Creio que a maioria das pessoas em algum momento de suas vidas sentem a timidez a tal ponto de querer ser invisíveis, mas com fé e pedindo ajuda a pessoas generosas que querem realmente nos ajudar, pois a timidez se apresenta quando nos expomos a outras pessoas. Então, expondo-nos às pessoas que conseguiremos pelo menos dominá-la. Foi muito legal quando a gente leu essa mensagem, porque ela sintetizou uma coisa que a gente nem tinha percebido ainda. Tanto aquele vídeo que a Milena fez na cadeira de roda, quanto esse último que a gente fez de timidez, eles falavam a mesma coisa, mas a gente não tinha percebido. E a gente leu essa mensagem, isso sintetizou pra gente o que esses dois vídeos dialogavam. Porque assim, eu e a Milena, nós somos cristãos, e a gente leu uma vez dizendo que Deus ele dá dons para algumas pessoas e limitações, e ele faz essas pessoas se encontrarem, porque aquela pessoa que tem uma limitação numa determinada área, é como se ela fosse um presente que te é dado para que você possa exercer aquilo que Deus espera, né? Então, todo o talento que a gente tem, todo, é um presente que Deus deu para a gente. Em algum momento Ele vai colocar uma pessoa que você vai poder usar esse seu dom para poder ajudar essa pessoa. Cada um de nós tem numa certa área uma limitação, mas na outra tem alguma coisa em qual somos bons, né? E muitas vezes nós vivemos de uma maneira como se esses dons potenciais fossem nossos, pertencessem a gente. Mas não pertencem a gente, pelo menos assim que a gente acredita que é Deus que nos deu e que a gente deve ajudar com isso a outras pessoas. Por isso, o melhor é sempre tentar falar coisas positivas para as pessoas e construindo, apoiando elas desse jeito. É claro que às vezes é inevitável dar uma crítica construtiva, por exemplo, na área do trabalho, escola.
E não é só. Porque quando a gente pensa nessa coisa, no dom e na limitação, às vezes são coisas pequenas. Por exemplo, a timidez. Esse texto foi perfeito por isso, porque ele mostrou pra gente que não é uma limitação como, por exemplo, alguém numa cadeira de rodas ou alguém que perdeu a visão. É uma timidez que também é uma forma de limitação. Então, quando ele diz que ele estava num trabalho e tinha essas pessoas do lado dele que a gente muitas vezes passa por isso, né? Quando a gente tem uma dificuldade no trabalho, seja por timidez ou seja por qualquer outra coisa, pode acontecer das pessoas verem aquilo como, de querer atacar, de querer criticar, mas sempre tem pessoas que ao verem alguém com dificuldade, ela vai lá e fala bem assim, não, vamos lá, você consegue, né? Então, talvez essas pessoas que estavam do lado dele não eram tímidas, mas falaram bem assim, ok, ele é tímido, então vamos, né, vamos cercar ele no que ele tem de dificuldade e para desenvolver esse potencial. Isso é muito bonito. É imperativo a gente fazer esse vídeo, porque a gente vive muito um mundo, como você falou, de crítica. Talvez está faltando muito essa outra parte de falar, vamos lá, você consegue, vamos, não, desiste não, vamos. É, talvez essa frase, não desiste, Sim, acredita em você. E como está faltando isso? A gente vem vendo, né, que é cada vez mesmo. mais. A gente vê como a sociedade, como as pessoas, cada vez mais tem pessoas que estão se sentindo solitárias, mesmo mesmo tendo várias pessoas ao redor. Prestar muita atenção no que o outro está sentindo, sem prestar muita atenção que talvez essa pessoa está nesse momento justamente precisando muito desse tipo de apoio. E a gente ficou também lembrando de várias vezes que nós ficamos numa situação assim, uma situação difícil, por exemplo, e vinha de repente ajuda de algum lugar, né? Sim. Uma outra pessoa nos apoiando, né? Seja com palavras ou com atos, né? E isso não tem como não vir de Deus, porque foram momentos. E eu acho que cada um de vocês deve conseguir lembrar de algum momento assim na vida de vocês. Que chegou alguém, né, e no momento certo para colocar para cima. E principalmente quando eu comecei a andar em Deus mesmo, que começaram a acontecer situações dessas, né? Claro, inclusive a gente teve na última missa sobre que a vida do cristão, quando a pessoa começa a andar no caminho de Deus, não necessariamente, na verdade, não se torna mais fácil. Pelo contrário, a gente encontra mais dificuldades, até porque a gente começa a se confrontar com o mundo. Então, porque o que o mundo espera da gente na verdade, muitas vezes contrário do que o Deus espera da gente. Mas tem uma coisa incrível e muito maior, que é a gente sentir a presença de Deus na nossa vida, e isso nos ajuda em cada um momento difícil. E também as pessoas fazem parte disso, né? As pessoas que nos incentivam, que dão força. Quanto que é importante esse momento em comunidade, porque o mundo frequentemente rouba a nossa atenção. A gente, por ser falho, a gente não consegue o tempo todo estar em Deus, olhando para Deus, quando deveria ser isso que a gente deveria estar fazendo. É importante esse momento que quando eu perco o foco, o meu irmão do lado me lembra. Então a gente está sempre um apoiando o outro. E trazendo pro tema do vídeo, a gente queria reforçar muito aqui essa coisa da crítica, porque tem até uma frase recorrente na internet que fala bem assim, seja um apoiador de pessoas, porque o mundo já tem críticos demais. Isso lá no Brasil tem frequentemente essa frase. E esses dois últimos vídeos acho que falam exatamente sobre isso, a importância da gente trazer o outro naquilo que ele está precisando. Claro, tem momentos em que você vai chamar atenção quando há abertura ou intimidade para isso, mas da gente também relembrar o quanto é importante a gente estar, né, Sim, porque às vezes a pessoa tá numa situação tão complicada que quando chega alguém e fala, olha, eu não vou deixar você desistir,
É, Não vou deixar. A gente vai junto e a gente vai conseguir junto. eu, Quanto que isso é importante, é, né? eu tava lembrando daquele dia que eu andei na cadeira de rodas e tive sorte de encontrar as pessoas muito generosas que queriam me ajudar lá. E foi uma sensação tão boa, um sentimento tão bom de encontrar as pessoas no caminho que estão dispostas a te ajudar. E eu pensei, né, porque eu estava imaginando aquela situação toda, como isso, se fosse verdadeiro, seria tão difícil para mim, né? Como é bom quando a gente vê pessoas cordiais, pessoas que são dispostas a ajudar, porque a gente encontra todo dia tanta maldade no mundo, né? Tantas coisas tristes. E quando a gente vê que ainda existem pessoas positivas, as pessoas que ajudam, né? Isso dá uma esperança na gente e a gente relembra como que é importante isso. E é importante porque a gente está vivendo um momento, principalmente no Brasil, e não vou entrar na parte política, mas uma coisa que está acontecendo muito frequente é assim, a coisa do vitimismo. Vou tentar ser o mais claro possível de como eu penso sobre isso, trazendo para o tema do vídeo, porque a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, tá se vitimizando, vitimizando, que podem acontecer essas situações sim, mas a gente não pode perder a sensibilidade, porque é muito fácil para quem tem uma determinada potencialidade olhar para quem não tem e falar: você, sabe, está se vitimizando, se você se esforçar, você consegue. A gente tem que saber separar, porque, assim, de fato, a gente tem que incentivar para a pessoa crescer, porque é ruim, se eu sempre carregar no colo, a pessoa não vai caminhar por conta própria. Então, isso, de fato, a gente tem que incentivar a pessoa a se desenvolver, mas a gente não pode perder a sensibilidade de ver a pessoa, de repente, numa situação em que ela, de fato, precisa de uma mão, ela precisa de um apoio, precisa de uma palavra positiva. E se a gente entra muito nesse discurso que está bem acalorado, de vitimismo ou não, a gente pode correr o risco de se tornar insensível. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, no meu emprego. Logo no início, o meu alemão estava bem ruim, continua ainda bem ruim, mas eu entendia muito pouco. E as pessoas que trabalhavam comigo foram muito generosas, porque o que eles fizeram? Eu tinha muito medo de atender o telefone, porque para quem está aprendendo uma nova língua, o telefone ele é bem difícil, porque você não está vendo a boca da pessoa, então é difícil de entender. Então o telefone tocava, eu pegava e entregava para alguém. E aí eles começaram a fazer assim, tocava, eles falavam assim, não, atende você. E eles viam que eu ficava, né, inseguro, aí eles falavam assim, se você não conseguir, você me dá, mas tenta, você vai conseguir sim. Então toda vez eles iam fazendo isso. Não, faz, tenta, vamos ver até onde você vai. Se não conseguir, você me passa. De você deixar a pessoa e quando ela não conseguir, aí você vai dar o apoio. Mas não de criticar, porque eles poderiam muito bem falar, poxa, mas você tem que melhorar seu alemão, assim você vai conseguir trabalhar aqui, tem que ser melhor, sabe? Eles não falavam nesse tom. E olha que alemão ele é muito direto, né? Ele não tem essa coisa que o brasileiro tem de ser mais acolhedor. E foram muito generosos comigo. Por exemplo, eu também encontrei várias pessoas na comunidade da igreja que me apoiaram muito quando eu tinha uns momentos difíceis. E, inclusive, já quiseram me ajudar com dinheiro, né? Já aconteceram várias coisas muito legais. A gente não encontrou, a gente não teve só momentos fáceis, né? Não só as pessoas positivas, mas a gente tem que lembrar que até as pessoas que fazem algo não muito legal como gente, que até elas também são seres humanos e nós também já erramos em vários momentos da nossa vida. Quem somos nós para julgar
porque a pessoa fez algo ou o que ela fez, né? Nós também não somos perfeitos. Sendo cristão, a gente deveria perdoar essas pessoas também. É claro que é difícil, para mim é muito difícil. Eu não sempre consigo também, mas eu tô tentando, né? Porque é isso que Deus espera da gente. Eu acho que a internet está tornando a gente muito justiceiro. É, Todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós na internet tá virando um ambiente tóxico que parece que tá fazendo brotar na gente esse lado que nós humanos, pecadores, temos sabe, esse senso de justiça demais, de querer julgar, de querer justiça até o último, até o extremo. E a gente está devagar perdendo essa sensibilidade de, não, peraí, por mais que aconteçam situações, a gente sabe disso, de situações extremas, de coisas que são revoltantes, pessoas fazem coisas o tempo todo no mundo que são revoltantes, que são repugnantes, a gente sabe disso tudo, mas quando essas coisas fazem a gente brotar dentro da gente sentimentos tão, sabe, embativos, de ataque, de julgar, sabe, ao extremo, isso no fim, a médio e longo prazo, vai fazer uma sociedade certamente doente. sim. E para quem crê em Deus, para quem segue a palavra de Jesus, é muito claro, né? Com o mesmo. Eu não lembro exatamente a palavra, mas com o mesmo tanto que você julgar o seu próximo, você vai ser julgado. E a gente esquece, falando por mim, eu esqueço disso frequentemente. Por isso que é sempre bom ter alguém do lado. Nós dois fazemos muito isso, né? Sempre que um faz alguma coisa, a gente está sempre um lembrando o outro, ó, na Bíblia, é mesmo. Por isso que é Então, importante, né? a gente não quer que vocês nos entendam errado, nós não estamos tentando moralizar ninguém aqui, porque como você disse, a gente está também, a gente erra muito, inclusive nas coisas de quais a gente está falando, às vezes a gente erra e nós mesmos estamos tentando nos relembrar a importância de comportamentos bons, positivos, né? Porque, pensando bem, essas pessoas que a gente critica, né? Inclusive essas que obviamente, que elas erram, obviamente, né? A gente não erra, nós também erramos. Talvez a gente não errou aquele erro, mas a gente errou com certeza outro erro. A gente tem também a tendência de pensar que o erro do outro é pior do que o nosso erro. Mas será? Será que a gente conhece toda a história da pessoa, todas as razões da pessoa? É claro que razão não justifica uma coisa ruim que a gente faz, mas é uma pessoa também. E nós não podemos ficar comparando se o nosso erro é melhor ou pior. É erro, né? E tem uma passagem na Bíblia que pra gente, nossa, ela é tão forte, tão bonita, é tão clara, que diz que no mundo não há um justo sequer, não há nenhum que se salve. Sabe, quando a gente, da primeira vez que a gente leu isso, a gente tocou muita gente, porque a gente pensou assim, ok, pensa aquelas pessoas, né, que viveram para Deus, que abriram mão da própria vida, né, que até elas não são dignas, ou seja, nem elas são consideradas justas. Que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nem elas conseguiriam se salvar. Até elas têm pecados que levariam elas à morte se não fosse o sacrifício de Jesus. Então, essa passagem da Bíblia fica muito claro pra gente. Tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo nível. Não tem essa de mais pecador, menos pecador. Se não fosse por Jesus, todos nós seríamos condenados. Isso é tão forte e ao mesmo tempo nos orienta, como se fosse uma bússola que nos mostra, tá vendo? Quando o seu irmão errar, ele tá no mesmo barco que você. Ele errou aquele erro, mas você tem os seus erros e, sabe, tá todo mundo
precisando de uma ajuda de fora. E essa ajuda de fora veio de Jesus. Sim, a gente falando aqui como cristãos, Jesus ensina muito que a coisa principal é amor, é compartilhar amor com outros, Amor né? e perdão. Amor e perdão. E são as duas coisas que são muito difíceis. Talvez com o tempo, exercitando isso, vamos conseguir também sentir esse amor que Deus sente por cada um de nós, que quando a gente pensa também, foi legal essa parte, né, que a gente leu uma vez, de quando alguém ficar com raiva, se você ficar com raiva de uma pessoa, lembra que Deus está amando essa pessoa. Então você está ficando com raiva da pessoa que Deus está amando. Deus não só ama você, ele ama também os outros, as outras pessoas. E, né, se a gente lembra disso, e Jesus morreu por essa pessoa também, morreu por você e por essa pessoa de qual você está com raiva. Então, tente lembrar disso, talvez ajude nesse momento, né? Para mim, ajuda. E como a Milena falou, a gente... o nosso papel aqui não é querer falar, moralizar, não é querer... Porque as coisas que vocês escrevem nas mensagens, pra gente tá sendo tão rico, porque é uma troca. Tá se tornando, de certa forma, uma comunidade. A gente fala, pô, nossa, que legal, é assim que a gente pensa também. Ou então eles falam alguma coisa que a gente fala, poxa, é mesmo, isso aqui que ele falou, a gente não tá prestando atenção. Essa troca, ela é tão importante. E fazendo assim um desabafo, eu durante a minha vida toda sempre fui muito crítico. Crítico no sentido de sempre buscar justiça e comparar, por exemplo, nossa, se essa pessoa fizesse isso comigo, eu jamais aceitaria isso, eu jamais deixaria essa pessoa fazer isso comigo, sabe? E levar o senso crítico ao extremo. Eu sempre fui muito analítico, de ficar analisando as coisas e tentar achar a justiça. Não, isso não é justo, isso não é legal, isso não é certo. A minha vida inteira, então, eu fui um juiz, o tempo inteiro um juiz. E depois que Jesus me falou, ó, chega dessa vida, vamos comigo que desse jeito não tá legal. Desde esse dia, como é tão claro um mundo de pedra que eu tirei das minhas costas. Sabe, continuo ainda sendo crítico, continuo ainda sendo injusto, todas essas coisas, mas agora existe um Deus que está o tempo todo me lembrando, ó, tipo assim, ó, João Paulo, tá voltando de novo, né? A gente tem o tempo todo, começa a fazer, opa, olha o que eu estou fazendo de novo, já tô indo de novo por aquele caminho. Esse espaço aqui é tão importante, né, da gente estar sempre falando disso, a gente pode mostrar um monte de coisa legal no canal, né, mostrar sobre viagem, essas coisas, mas não tem como não falar, né, vendo essas... A gente sempre fica pensando sobre um assunto que vamos falar aqui, discutir no canal, mas e já temos várias ideias, inclusive sobre viagem ou desse tipo, mas sempre tem alguma coisa, uma reflexão também de Deus que fica lá na cabeça E aí essa ideia fura a fila e entra na frente das aí tem outras. que falar. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar essas coisas com vocês, do mesmo jeito que quando a gente recebe comentários de vocês, mensagens falando de vida de vocês, por exemplo, vocês também compartilhando algo com a gente fica muito tocado de poder fazer parte da história de vocês. E o contrário, vocês também fazem parte da nossa história agora. E são estranhos compartilhando, Sim. Porque por mais, né, a gente conversa pouco. Nós somos estranhos. E ainda assim, a gente está se permitindo, nós do lado de cá e vocês Fazer do lado daí, troca. fazer essa troca. E é importante esse espaço de falar. Eu acho que o mundo da internet trouxe muito... a gente está falando muito e ouvindo pouco.
A gente tá falando, falando, falando e ninguém se ouve. A internet traz muito caos também, né? Muito caos, muita competição. E é importante relembrar que a internet também pode ser usado como uma ferramenta do bem, trazendo coisas positivas. Então, tá, pessoal, o vídeo já tá ficando longo, então vamos acabando. Mas espero que conseguimos passar para vocês o que a gente de fato quis passar, que não é um tema fácil e não é fácil falar disso com palavras certas, né? A gente espera que vocês conseguiram entender o que a gente quis passar e ficamos muito felizes lendo comentários de vocês, trocando experiências, né, ou pensamentos com vocês. Então, tenham uma boa noite. Bom, pelo menos pra gente aqui é agora à noite. E fiquem com Deus. Tchau! Tchau, pessoal.